Diáspora africana, caminhando entre genealogias, abrindo novos horizontes. Walter Silvério 1, Andrés Hofbauer 2, Érica Aparecida Cavacami 3, Cauê Gomes Flor 4. Resumo: a despeito da recente e vertiginosa popularização do conceito de diáspora africana no contexto nacional, raramente encontramos nas produções acadêmicas brasileiras alguma indicação ou delimitação acerca dos diferentes modelos, perspectivas teórico-metodológicas e enfoques que constituem o campo dos estudos da diáspora africana. Ante a esse contexto, este artigo se presta a realizar as duas seguintes tarefas. A primeira concerne a uma breve reconstituição das raízes e rotas pelas quais o Brasil e povos de origem africana, que aqui se estabeleceram voluntária e ou involuntariamente foram inscritos e reinscritos, por meio de uma relação contingente na diáspora africana. A segunda tarefa tem como principal objetivo apresentar ao público brasileiro um conjunto qualificado de discussões em torno desse importante conceito, tomando em consideração, por um lado, posições teóricas divergentes, incluindo enfoques específicos em áreas do conhecimento, crítica literária, história, sociologia, antropologia e, por outro lado, contribuições de diferentes regiões do mundo e em diferentes contextos, Américas, Caribe, África, Europa e Ásia, entre outros aspectos. Palavra-chave: diáspora africana, estudos da diáspora africana, perspectivas teórico-metodológicas, enfoques. Introdução. O termo diáspora tem uma longa história. Ele deriva do verbo grego diaspeiro, que significa dispersar e espalhar. Inicialmente, a ideia da dispersão estava ligada tanto à colonização quanto à perda de contato, desaparecimento e até o esquecimento. Do Foz, 2017, 31. Ou seja, parece que, na origem, a palavra diáspora trazia associações mais negativas do que positivas. Na Septuaginta, tradução grega dos textos hebraicos que posteriormente ficariam conhecidos como Velho Testamento, a explicação da experiência judaica do exílio, Galut, foi traduzida com a palavra diáspora, fato que marcaria profundamente a história do conceito, a qual ficaria ligada à experiência judaica. Somente muito mais tarde, a palavra diáspora seria usada também para comentar e se referir a traumas coletivos semelhantes experimentados por outras populações. Foi no universo linguístico anglo-saxônico que o termo diáspora africana foi cunhado e usado pela primeira vez após o fim da Segunda Guerra Mundial, mas noções básicas que de certo modo prenunciavam a emergência deste conceito podem ser percebidas nos discursos dos mentores do panafricanismo e do nacionalismo negro. Assim, o pastor, político e cientista Edward W. Bliden chamou a atenção para semelhanças entre o destino dos judeus e o sofrimento dos escravos negros, inclusive para fundamentar projetos políticos de retorno à África. No entanto, nem os pan-africanistas clássicos, nem os representantes do movimento francófono negritude usaram o conceito diáspora. Pensadores negros importantes como Bliden, Crumel e Du Bois Deba deram ideias em torno da raça, nação, civilização e progresso e ao ressignificar algumas destas categorias e estabelecer novos nexos entre elas buscavam criar novas leituras do passado e novas perspectivas para o futuro. A decisão, no 5º Congresso Panafricanista em Manchester, 1945, de organizar os futuros congressos no próprio continente africano foi outro marco importante na tentativa de conferir ao associativismo negro africano uma base transnacional. Num contexto marcado pela luta pelos direitos civis nos Estados Unidos e pelas lutas de libertação nacional na África, Manning 2003, Davis 2008 foram os historiadores Joseph E. Harris e George Shepperson os primeiros a introduzir o conceito de diáspora africana em eventos patrocinados pela Unesco, no Congresso Internacional de Escritores e Artistas Negros em Paris, 1956, e no Congresso Internacional de História Africana em Dar es Salaam, 1965. Discussões conceituais mais aprofundadas ocorreriam anos mais tarde, por exemplo, em 1979, durante um seminário organizado no Instituto da Diáspora Africana, na Universidade de Howard, First African Diaspora Institute, FADC, que deu origem à coletânea clássica global Dimensions of the African Diaspora, 1990, organizada por Joseph Harris. A fundação de novos campos de estudos, African and African American Studies,
a partir da década de 1960, seria fundamental para criar uma nova historiografia da África, a qual permitia questionar concepções enraizadas e discriminatórias a respeito deste continente e de tudo associado a ele. Segundo Harris, o conceito de diáspora africana emerge e ganha força explicativa exatamente no contexto da criação e legitimação destes novos campos de estudos. Diáspora africana assumiria um papel essencial na elaboração de uma perspectiva anti-hegemônica. Entre os muitos intelectuais negros norte-americanos que deram contribuições fundamentais para consolidar este enfoque, o sociólogo Sente Clair Drake e a historiadora Ruth Sims Hamilton merecem ser lembrados e destacados. De modo geral, pode-se constatar que a contar do final dos anos 1980, a noção de diáspora começava a proliferar nos escritos acadêmicos das humanidades. Teóricos importantes, tais como Tololian, 2012, 07, têm argumentado que a atenção dada ao tema da identidade no contexto da globalização tem proporcionado um terreno fértil para a valorização do conceito de diáspora. Este serviria agora também para interpretar mudanças substanciais causadas por novas tecnologias de comunicação e pelas massivas migrações. A noção de diáspora passou, portanto, a ser utilizada para qualificar a condição social e a experiência cultural de expatriados e exilados ou para falar da fuga de cérebros de refugia dos políticos e imigrantes. Confronte com Corrêa, 2008, Dufois, 2011, Safran, 2015. Ao idealizar um estar no mundo que se desprende de fronteiras nacionais e formas de vivência que rearticulam em arranjos criativos diversas influências culturais, a ideia de diáspora foi ganhando aos poucos uma conotação afirmativa e positiva. Os ecos de um mundo pós-moderno, ou seja, concordâncias com pressupostos de teses pós-modernas, tornam-se aqui palpáveis. Em alguns autores não há nas a noção de transnacionalismo, mas também o ideal do cosmopolitismo. Misturam-se ou fundem-se com esta renovada visão de diáspora as conquistas alcançadas pelas mobilizações em torno dos direitos civis, os processos de descolonização da África e o fim da Guerra Fria de um lado, e a consolidação de linhas de pesquisa que seriam chamadas de pós-coloniais, de outro, deram novos impulsos para o campo dos estudos sobre as diásporas africanas. Readaptações ecléticas de concepções teóricas inspiradas em teses pós-estruturalistas conferiram a estes estudos uma orientação política particular. Pesquisadores como Valente Nives Mudimbe, Achille Membe e Vame Anthony Appiah tornar-se-iam intelectuais de referência. Carole Boyce Davis, 2008, e Pautiambe Zeleza, 2008-2009, têm defendido que não somente migrações forçadas causadas pelo tráfico de escravos, oceanos Atlântico e Índico, mas também migrações voluntárias, inclusive aquelas anteriores à expansão colonial europeia e aquelas ocorridas dentro do próprio continente africano, e, ainda, movimentos migratórios no mundo contemporâneo globalizado devem ser igualmente contemplados pelos estudos sobre diásporas africanas. Em um dos seus artigos seminais, Zeleza, 2008, 07, caracterizou o fenômeno diáspora como uma realidade complexa, múltipla e dinâmica, um estado de ser e um processo de tornar-se, uma espécie de viagem que engloba a possibilidade de nunca chegar ou retornar, uma navegação de múltiplos pertencimentos, uma rede de filiações. As críticas desconstrutivistas de Gilles Deleuze e Félix Guattari, expressas na ideia de rizoma, acabaram pondo em xeque qualquer tentativa de fixar identidades ou de concebê-las como substâncias prontas e bem acabadas. No espaço caribenho, Edward Gleason, 1981, filósofo e etnógrafo de formação, direcionou as energias da sua longa carreira intelectual para problematizar as identidades e as formações culturais na região, concebendo a experiência caribenha como ponte que separa e passagem que conecta. O autor já não lamenta tais perdas de identidades. Ao contrário, para Gleason, o Caribe está em relação com o mundo e se constitui por meio de uma multiplicidade de relações. Focar na ideia de diásporas africanas com os olhos destes filósofos significa também duvidar da possibilidade de detectar continuidades culturais lineares, leva a um questionamento profundo da busca por supostas origens culturais e, com isto, da possibilidade de um retorno a uma terra natal. As consequências para as reflexões sobre o conceito de diáspora são, evidentemente, impactantes. Elas podem ser vistas também como uma mudança do modo como diferença e de ver
cidade cultural começavam a ser pensadas por autores inspirados em teorias pós-estruturalistas. Fundamental para esta espécie de refundação da concepção de diáspora africana foi também a maneira como autores como James Clifford, Stuart Hall, Homi Faba e Avtar Bray e sobretudo Paul Gilroy incorporaram não somente reflexões fundamentais de Frantz Fanon, mas também teses principais de Michel Foucault e Jacques Derrida, com foco voltado para as relações das entre-discursos, saber e poder foi-lhes possível questionar e desconstruir essencialismos raciais, culturais e identitários, bem como apontar para novos projetos epistemológicos, ao orientarem-se pelo neologismo diferam-se para olhar para as produções culturais e posicionamentos identitários. Estudiosos pós-coloniais não mais analisam a diferença racial, cultural, identitária como uma fronteira entre um dentro e um fora. A fronteira é transposta agora para o interior das culturas, o que transforma a cultura num lugar incerto de significação. Ao destacar fluxos e hibridismos culturais, autores como Gilroy buscam pôr em xeque antigas noções de fronteira que impunham diferenças tidas como substanciais entre raças, culturas e identidades. Já no seu livro Der Entno, Black in the Union Jack, 1987, Gilroy propôs o uso do termo diáspora como uma alternativa às diferentes formas de absolutismo que confina culturas a essências raciais, étnicas ou nacionais. 1987, 155. Tal como Hall e Clifford, Gilroy já não aborda a diáspora como um processo de deslocamento físico de um grupo de pessoas em primeiro lugar, mas, acima de tudo, como uma formação específica de identidades. Baseando-se nesta reformulação da ideia de diáspora, Gilroy tem também articulado críticas às históricas estratégias identitárias da militância negra, negritude, panafricanismo e inclusive as teses do afrocentrismo. Em vez de se concentrar no enaltecimento das raízes africanas, roots, Gilroy busca dar relevo à construção e manutenção das rotas roots que conectam e unem aquelas comunidades que formariam o por ele chamado Atlântico Negro. Para Gilroy, o que constitui a base de uma comunidade negra transnacional não é uma suposta essência africana, cultural ou biológica, mas muito mais, uma experiência histórica compartilhada e marcada pela escravização, pela repressão, exclusão e exploração. Gilroy, 1994, 207, aposta no poder criativo e principalmente subversivo dos constatados hibridismos que estariam moldando as práticas culturais do Atlântico Negro, as quais, na avaliação deste autor, nunca deixaram de cortar fronteiras nacionais e têm assegurado a manutenção de uma comunidade transnacional. As reflexões de Gilroy tornaram-se referência obrigatória nos recentes debates sobre a diáspora africana. Fica claro também que, nesta perspectiva, o conceito diáspora desvincula-se do compromisso de olhar para o passado e compromete-se cada vez mais com a realização de projetos futuros e até utopias sociais. Hofbauer, 2020, 30-31. Diáspora africana no Brasil, sobre adversidades e obstáculos históricos. Hoje o termo diáspora africana aparece em muitos textos que abordam assuntos relacionados com o Brasil. O fato de a popularidade deste conceito ser mais recente do que no mundo anglófono não deve ser entendido como um atraso histórico. Citaremos a seguir alguns elementos que caracterizam especificidades do racismo e antirracismo brasileiros, os quais, acreditamos, podem explicar este fenômeno e, inclusive, o modo peculiar como a noção diáspora africana foi entrando nos discursos militantes e acadêmicos. Sabe-se que os conceitos branqueamento e democracia racial são lembrados por muitos especialistas para caracterizar o tipo de racismo que se consolidou no Brasil. Tanto a ideologia do branqueamento quanto o mito da democracia racial têm dificultado a consolidação de uma identificação positiva e afirmativa com a ideia de um ser negro e ou uma cultura negra. É de amplo conhecimento também que teses de cientistas como as de João Batista de Lacerda a respeito do branqueamento da população brasileira serviram aos governantes brasileiros como base ideológica para promover amplos programas imigracionistas, os quais trariam milhares de europeus brancos ao Brasil na virada do século XIX. A maioria dos abolicionistas políticos e cientistas acreditava que a modernização, isto é, o processo de industrialização, não podia ocorrer senão com a vinda de mão de obra branca. Ou seja, na prática, igualava-se o
tão sonhado progresso com a imposição da raça branca no Brasil. No entanto, o ideal de transformar negro em branco tinha assumido um papel importante já bem antes do fim do regime escravista. O discurso hegemônico colonizador que construiu o negro como sinônimo de escravo e branco, como sinônimo de livre, teve também repercussão, sobretudo entre aqueles que buscavam superar o status de escravo dentro da ordem estabelecida por meio da conquista da Carta de Alforria. Assim, chamar um liberto de negro podia provocar reações violentas por parte do assim denominado. Há diversos relatos do século XIX que apontam para comportamentos de não brancos que hoje associaríamos à ideia do branqueamento. Segundo o viajante alemão Rugendas, que esteve no Brasil nos anos 20 do século XIX, a maior ambição do negro liberto reside na esperança de que seus descendentes possam um dia, através de uniões com raças menos escuras, integrar-se na população dos homens de cor e ter assim a possibilidade de obterem pregos e dignidades. 1979 e 1835, 140. Chama a atenção também o fato de que um grupo de abolicionistas negros, o qual editava o jornal O Alabama, 1863, 1883, em Salvador, buscava manter distância de tradições culturais relacionadas com a África. O jornal fazia campanhas sistemáticas contra os rituais do candomblé e denunciava a presença de advogados e policiais nos terreiros. Historiadoras como Azevedo, 2005, e Matos, 1998, 2005, analisaram as estratégias políticas das minúsculas elites negras que se formavam no século XIX como um antirracismo universalista de inspiração liberal que acabava não incluindo a população escrava. Silenciar sobre a cor, raça, acreditava-se, podia aplanar o caminho para mais e mais escravos adquirirem o status de liberto livre e conquistarem finalmente os direitos plenos de cidadania, ao opor-se a qualquer menção às raças e à cor em textos legais para desta forma assegurar os mesmos direitos dos cidadãos brancos. Esta elite não deixou, porém, de contribuir para lançar alguns dos primeiros tijolos a construção do mito do paraíso racial brasileiro, conclui Azevedo, 2005, 313. No século XIX, a ideia de branquear englobava igualmente aspectos físicos, fenotípicos e comportamentais. É que para muitos a raça era determinante em todos os sentidos. Assim, as elites acadêmicas e políticas apostavam. 884 Diáspora africana, caminhando entre genealogias, abrindo novos horizontes, que um processo de mestiçagem controlado não somente tornaria a população mais branca, mas branquearia também hábitos, costumes e valores. Somente por meio de uma diferenciação conceitual mais nítida entre raça e cultura, elaborada fundamentalmente por cientistas como Franz Boas, é que a noção de branqueamento podia ser pensada em duas chaves completamente separadas: transformar a base biológico-racial ou transformar os comportamentos culturais de um grupo. Os primeiros movimentos negros do início do século XX afirmavam enfaticamente o pertencimento à raça negra, ao mesmo tempo enalteciam valores e comportamentos que já foram chamados de puritanos. Bastide, 1983, 150. Apresentar-se como bom trabalhador com bons modos e seguir, portanto, padrões estéticos da classe média alta branca eram algumas das apostas dos líderes da Frente Negra Brasileira, FNB, de 1931 a 1937, com as quais enfrentavam os preconceitos de cor no mercado de trabalho. Fazia parte desta política comportamental também o distanciamento e até o combate de todas as tradições culturais que remetiam à África. A África era vista como um passado a ser superado. Não havia motivo para olhar para trás, buscava-se o progresso, mais especificamente o progresso da nação, para o qual a FNB, como representante da raça negra, queria dar sua contribuição. Os líderes do movimento sentiam-se, portanto, convocados a participar ativamente do desenvolvimento da nação brasileira, que concebiam como parte da civilização ocidental. Assim, não é de estranhar porque projetos políticos de voltar para a África de pan-africanistas norte-americanos contemporâneos como Marcus Garvey foram criticados, rejeitados pelos líderes da FNB. Uma primeira reorientação em relação à África e às tradições culturais de matriz africana teve início nas atividades desenvolvidas no Teatro Experimental do Negro, de 1944 a 1961. Mas mesmo neste movimento a estratégia política
era marcada num primeiro momento pela aposta na integração via educação e assimilação. Este fato explica também que a ideia da democracia racial não era questionada pelas lideranças negras, que a haviam muito mais como um ideal que merecia ser defendido. A ideia da democracia racial, sabe-se, marcaria profundamente a autorrepresentação oficial do Brasil durante muito tempo. Se as raízes desta ideologia podem ser encontradas nos discursos abolicionistas, confronte com P.S. Nabuco, 1988. Foram as teses de Gilberto Freire e também de Arthur Ramos, nas décadas de 1930 e 1940, que conferiram a velha utopia do paraíso racial, cara ao senso mundos abolicionistas, novos significados e, sobretudo, uma roupagem científica. F. Ica Azevedo, 1996, 159, Guimarães, 2002, 149. V10, N3 Walter S. Andréas H. Érica A. Kawakami Kaueg, Flor 885. Foi em sua obra-prima Casagrande Senzala, 1933, que Freire construiu os alicerces da ideia de que existe, de fato, uma cultura brasileira produto de um amalgamento de diferentes raças, culturas, a qual constituiria a essência de uma nova nação. Ao destacar as diferentes contribuições positivas das três raças culturas fundadoras, e ao descrever tanto a Casagrande e a Senzala, quanto as figuras do senhor e do escravo como dualismos complementares, Freire fundamentou implicitamente também a ideia da democracia racial, na imagem projetada por Freire, dentro da qual negros, brancos e indígenas se fundem harmoniosamente tanto em termos biológicos como em termos culturais. Não há espaço para abordar relações de poder, conflitos de interesse ou temas como exploração econômica. A ideia da mestiçagem é chave e ocupa um lugar central na argumentação, na medida em que cumpre a função de superar os desajustes entre negros, brancos e indígenas. Afinal, teria sido a mistura entre eles que viabilizara a formação da nação cultura brasileira. É sabido que foram os famosos estudos promovidos pela Unesco que, na década de 1950, colocaram em dúvida esta visão idílica da formação social brasileira. Estas pesquisas introduziram, de fato, uma reorientação dos estudos sobre os negros no Brasil. Já não mais interessava tanto a contribuição dos negros para a construção de uma nova nação nos trópicos, mas buscava-se analisar, em primeiro lugar, a posição social dos descendentes dos escravos. O que estava em questão era entender melhor as relações entre negros e brancos na atualidade. Foi com base nessa reorientação de enfoque que acarretaria também reformulações conceituais e teóricas que surgiria o tema da discriminação racial como um objeto de análises científicas. Foram sobretudo os estudos efetuados no sudeste do país que revelaram desigualdades sociais enormes entre negros e brancos. Florestan Fernandes, Horaci Nogueira, Costa Pinto e outros pesquisadores relacionaram este fato com a existência do preconceito racial, uma revelação que contradizia claramente o discurso oficial e a autoimagem da maioria dos brasileiros naquele momento. Diante de tal constatação, Florestan Fernandes, que mantinha diálogos com lideranças da militância negra, atacaria, sobretudo nos seus estudos posteriores por a integração do negro na sociedade de classes, 1965, a ideia da democracia racial. Buscava desmascarar a democracia racial como um mito que não correspondia à realidade, uma falsa consciência que ocultava as relações reais. Em última instância, dificultava a formação de um associativismo negro combativo e forte. Estas pesquisas tiveram também um impacto sobre a compreensão do fenômeno do branqueamento, naquele momento já não pensado como um processo primordialmente biológico. A partir dos anos 1950, os cientistas usariam o conceito de branqueamento não somente para descrever uma realidade empírica concreta, mas cada vez mais para chamar a atenção para o teor ideológico da noção de assimilação e aculturação embutida neste conceito. Como um dos primeiros cientistas, O. Nogueira, 1955, 551, caracterizou o branqueamento explicitamente como uma ideologia e enfatizou sua força sociopsicológica, a desejabilidade dos traços caucasoide e, consequentemente, a indesejabilidade dos traços negroides. Diferentemente do que acontece na obra de Freire e de A. Ramos, a partir de meados do século XX, a transformação do negro em branco já não seria mais tratada nem sequer no plano estritamente cultural como um valor inquestionável em si.
Ao contrário, a disseminação de novas concepções antropológicas, que rompiam definitivamente com os paradigmas evolucionista e biologista do século XIX, foi decisiva para que a mistura com o branco começasse a ser vista como perda de pureza e de autenticidade. Estes processos podiam ser percebidos não somente no mundo acadêmico, mas também fora dele. As apostas, frustradas em estratégias de assimilação e aculturação, expressar-se-iam em posicionamentos identitários que novas gerações da militância negra começam a desenvolver. Não somente a ideologia do branqueamento e o mito da democracia racial tornar-se-iam alvos constantes das críticas militantes, também a África emergia como referência identitária importante na luta contra as diversas formas de discriminação, as quais seriam entendidas agora como sintomas de um racismo estrutural. Se, por exemplo, entre o final dos anos 1970, mas também poderíamos estender aos anos 80, havia uma clara inspiração do associativismo negro brasileiro no movimento negro norte-americanos como modelo estético político almejado na luta por direitos e pela tomada de uma posição outra no interior da nação e da academia. No início dos anos 90, a África passa a figurar como uma referência cada vez mais proeminente para a política cultural negra no Brasil. Não que uma referência tenha deixado de existir em detrimento da outra. Ambas passam a ocupar um lugar potente aos olhos dos intelectuais e militantes brasileiros. Essa mudança, ou melhor dizendo, articulação entre as duas estéticas políticas, significaria o início do estabelecimento de um outro horizonte possível para a constituição de vínculos de pertencimento e solidariedade. Observaríamos, nesse sentido, a estabilização de uma identidade cultural marcada por uma experiência coletiva, capaz de reivindicar o acesso à cidadania, por meio da luta pelos direitos, sem perder de vista a noção de um vínculo de V10, N3 Walter S. Andreas H. Érica A. Kawakami Kaueg, Flor 887. Pertencimento com o continente africano, Flor, 2020, 193. Em outras palavras, essa significativa mudança não ocorreria sem um diálogo dos intelectuais e do associativismo negro brasileiro em direção a movimentos transnacionais mais amplos, embora até recentemente não reconhecidos, que atravessariam a experiência coletiva dos africanos e seus descendentes no mundo atlântico, o Festival Mundial das Artes Negras e a inscrição do Brasil na diáspora africana, paralelamente às lutas de libertação no continente africano e em continuidade com o debate cultural anterior. Em 1966, 10 anos após a The First International Conference of Negro Writers and Artists foi realizado no continente africano, em Dakar, Senegal, o Premier Festival Mundial des Artes Negres. Neste evento, o Brasil inscreveu-se definitivamente nos caminhos da diáspora africana por meio de uma carta aberta enviada por Abdias do Nascimento, a qual denunciava os motivos, em sua visão, da exclusão de sua participação e do teatro experimental do negro. Tendo o evento Nascimento 2002, ocorre também a sua ruptura definitiva com a continuidade dos encantamentos que encobriam as consequências de uma das mais potentes metateorias políticas em operação, em parte significativa do continente americano, isto é, a miscigenação, mestiçagem como base material para pensar a agência política. Em um outro exercício de leitura, tais processos orientam, atualizam, adaptam a color line como matéria-prima das comunidades mestiças nacionais imaginadas da América Latina. Fernandes, 2002, ao prefaciar a primeira edição de O Genocídio do Negro Brasileiro, reconheceu a contribuição de Nascimento na luta contra a aquele processo, por meio de uma pedagogia que se consubstanciou no teatro experimental do negro, como um expediente revolucionário que abalasse as estruturas mentais do negro, destruindo uma autoimagem reflexa destruidora, e que expusesse a hipocrisia racial do branco a uma crise irreversível. Fernandes, 2002, 47, 51. Duas ideias passariam a ganhar visibilidade junto aos membros do teatro experimental do negro. A primeira é a ideia de uma irmandade e sua contribuição humanística da raça negra, tendo como paradigmáticos os expoentes do movimento da negritude Leopold Senghor, Aimé Césaire, Leon Damas e Alione Diop, como demonstra a orientação discursiva presente na Carta Aberta ao Festival Mundial das Artes Negras em Dakar, escrita em março de 1966. A segunda, a ideia de pertencimento a uma diáspora negra que teria sido acontecido
mento mais trágico da história do homem, o que por um lado reforça a tese de que o termo diáspora em relação aos descendentes de africanos encontrava-se 888 diáspora africana, caminhando entre genealogias, abrindo novos horizontes, em circulação desde o início dos anos 1960 e, por outro lado, a mudança em curso na forma como lideranças do associativismo negro brasileiro passavam a se autorrepresentar, reivindicando sua ascendência como parte de uma comunidade transnacional africana, como argumentou Césaire. Se é fato indubitável que existe uma cultura nacional francesa, uma cultura nacional italiana, inglesa, espanhola, alemã, russa, etc., não é menos evidente que todas essas culturas, ao lado de diferenças genuínas, um certo número de notáveis semelhanças, de modo que, embora possamos falar de culturas nacionais peculiares a cada um dos países mencionados acima, podemos igualmente falar de uma civilização europeia. Da mesma forma, podemos falar de uma grande família de culturas africanas que coletivamente merecem o nome de cultura negro-africana e que individualmente revelam as diferentes culturas próprias de cada país da África. E nós sabemos que os perigos da história causaram o domínio desta civilização, o local desta civilização para exceder amplamente as fronteiras da África. É nesse sentido, portanto, que podemos dizer que existem, se não centros, pelo menos franjas dessa civilização negro-africana no Brasil e nas Índias Ocidentais, no Haiti e nas Antilhas Francesas e até nos Estados Unidos. Césaire, 1956, 194. É em Dakar, portanto, que se localizaria a inscrição e reconhecimento do associativismo negro brasileiro como parte do transnacionalismo negro e também como parte da diáspora africana, ao mesmo tempo que essa inscrição indicava uma mudança na forma como a contribuição africana passaria e deveria ser representada externamente em termos de uma das principais lideranças negras da história do país. Ela não se deu sem a reação oficial do governo brasileiro. De acordo com Batalha 2018, por exemplo, ao situar a forma como o Brasil foi oficialmente representado no festival, ele argumenta que, enquanto Nascimento denunciava o genocídio da população negra, a comitiva oficial escolhida, composta por capoeiristas, desembarcava em Dakar, como símbolo de nossa democracia racial. Não cabe aqui a discussão dos desdobramentos diplomáticos, mas sim a constatação de uma dupla consciência na forma como a questão negra sentava-se no período em território brasileiro. Nos termos de Gilroy, o que emergia era a simbiose infeliz entre três modos de pensar, ser e ver. O primeiro é racialmente particularista, o segundo nacionalista, porque deriva mais do Estado-nação, no qual se encontram os ex-escravos, mas ainda não cidadãos, do que sua aspiração por um Estado-nação próprio. O terceiro é diaspórico ou hemisférico, às vezes global e ocasionalmente universalista. Gilroy, 2001, 249. Pode-se dizer que enquanto os capoeiristas negros, para além de uma prática cultural identificada com o universo cultural africano no Brasil, enxergavam no reconhecimento oficial da capoeira uma possibilidade de profissionalização e esportização. Nascimento, para além da denúncia, reivindicava o reconhecimento das práticas culturais negras, não somente da capoeira, como expressão de pertencimento a um conjunto de valores de origem africana que extrapolava as fronteiras do Estado-nação e denunciava a instrumentalização discursiva e subalternização objetiva do mesmo. Assim, no período entre 1956 e 1966, existiu uma confluência de processos políticos e culturais que estabeleceram uma nova agenda: descolonização no continente africano, lutas antirracistas nos Estados Unidos e o Festival de Artes Negras. Todos eles colaboram para um profundo deslocamento da agência histórica criativa negra, especificamente no continente americano. O que se presencia é que os dois mitos que reservavam à África e aos descendentes de africanos o lugar da privação material e inferioridade cultural em decorrência da racialização passaram por um profundo processo de mudança. Os americanos negros do Norte reivindicaram, com perdas de muitas vidas, a participação no American New Way of Life, questionando a forma como o racismo postergava o reconhecimento de África como constitutiva da riqueza produzida por eles. Os americanos do sul do continente ainda dialogam com os mitos que retardam a plena visibilidade de uma África viva que os constituem e quer falar, mas continua a ser contida.
Munanga, 2002, ao compilar 100 anos e mais de bibliografia sobre o NE. GRU no Brasil observou que durante o processo de abertura democrática houve um aumento significativo de trabalho sobre a mobilização do associativismo negro, a constituição de novas formas de organização e a retomada de anterior a divulgação da agenda social e política centrada na Constituição e expansão dos direitos humanos, por exemplo, passou a orientar significativamente as demandas de grupos da sociedade civil brasileira a partir dos anos 1980. Ao analisar alguns desdobramentos das ações e lutas sociais do movimento negro brasileiro, observa-se que elas transbordavam as fronteiras nacionais e inscrevem na rubrica de um movimento que reivindica para si a participação em uma agenda transnacional negra e africana. Um exemplo de que a questão estava presente no associativismo negro, embora não no debate acadêmico das ciências sociais, é um documento oficial. 890 Diáspora Africana, caminhando entre genealogias, abrindo novos horizontes. Carimbado como confidencial de 1978, do Ministério das Relações Exteriores. Sobre o Festival Mundial de Arte e Cultura da Diáspora no Brasil, no qual o ministro Azeredo da Silveira aconselha o presidente da República a não autorizar a realização no Rio de Janeiro do The First New World Festival of the African Diaspora. A justificativa apresentada era que o festival se inspira numa visão do problema do negro que não se coaduna com as tradições da sociedade brasileira. Ministério das Relações Exteriores, 19 de junho de 1978. Outro importante registro de que o tema da diáspora não se encontrava no campo acadêmico, embora estivesse no associativismo político, é uma carta convite da socióloga Ruth Hamilton ao sociólogo Florestan Fernandes, datada de março de 1986. Nela, a pesquisadora explicitava o desejo de que Fernandes participasse da equipe de elaboração de um projeto sobre o tema. Os novos horizontes, perspectivas e enfoques. Passados mais 50 anos da inscrição do associativismo negro brasileiro em uma perspectiva de agência cultural e política transnacional, o Ideário de Nação Brasileira, elaborado por Gilberto Freire, propagado pelo Estado Novo, 1937-1945, e em vigor até o final da ditadura militar, de 1964 a 1985, não mais deixaria de ser questionado. Durante as décadas de 1980 e 1990, coube ao movimento negro como Movimento Negro Unificado Guimarães, 2002, organizado em torno de uma solidariedade política pautada na consciência da racialização da experiência coletiva e fundamentada na ideia de uma identidade e de uma cultura comuns, denunciar a íntima relação entre desigualdades sociais e adscrições raciais presentes na sociedade brasileira. Esses movimentos sociais negros, por meio desse modelo de identidade e de cultura, não só lutaram por direitos, mas contribuíram para a desconstrução da suposta natureza homogênea, harmônica e não conflituosa da sociedade brasileira. Costa, 2006, Hofbauer, 2006. Como resultado, transformações substanciais ocorrem tanto ao lugar atribuído aos povos, às culturas e tradições de origem africana na formação da sociedade brasileira, quanto na maneira como a identidade nacional é abordada nos debates e discussões que se dedicam à investigação das relações raciais na contemporaneidade. Foi em outro significativo momento de agência cultural e transnacionalismo político do associativismo negro brasileiro durante a participação brasileira na Terceira Conferência Mundial das Nações Unidas contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, realizada pela ONU em Durban, na África do Sul, em 2001, que muito dessas transformações ganharam força no debate sobre as relações raciais no Brasil contemporâneo. V10, N3 Walter S. Andreas H. Érica A. Kawakami Kaueg, Flor 891. Os movimentos sociais negros por meio de uma compreensão da história nacional muito distinta daquela alardeada pelos nacionalistas mais contundem. Tess Costa, 2006, 145, produziriam um solo fértil para o desenvolvimento e a difusão de uma plataforma antirracista. Um dos maiores efeitos, se não o maior, dessa plataforma foi a alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, em decorrência da Lei N. 10.639/03 e seu desdobramento prático, presente nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações
étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Brasil 2003, 2004, Silvério e Trinidad 2012. Desde então, com a fundação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, CEPIPIR, sob o status de Ministério e da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, SECAD, vinculada ao Ministério da Educação, observamos o aprofundamento do debate sobre o antirracismo na esfera pública nacional, Costa 2005. A demarcação de terras de comunidades remanescentes quilombolas, Matos 2006 e ao comprometimento da política educacional no combate ao racismo por meio das ações afirmativas direcionadas à população negra ao longo dos anos 2000, Segato 2005. Somam-se importantes mudanças no interior do movimento negro, tais como a profissionalização acadêmica dos militantes, Hofbauer 2016 e a construção de um amplo diálogo binacional Brasil e Estados Unidos envolvendo fundações voltadas para financiar projetos de estudo de estudantes, pesquisadores e ativistas norte-americanos e brasileiros, Costa 2005. Esse conjunto de fatores tem contribuído para a ascensão de novas formas de pertencimento e identificação propagadas por meio de movimentos transnacionais de reconstrução de vínculos com a África. Tal contexto levou alguns autores como Silvério 2015 a defender a ideia de que estaríamos vivendo um momento de transição entre o modelo de integração racial baseado na ideia fundacional de nação mestiça para um modelo no qual se busca reconhecer identidades étnicas e raciais distintas presentes na formação social brasileira e que passaram a questionar o seu apagamento. Silvério 2015, 40. Guardadas as devidas proporções entre as diferentes abordagens e campos disciplinares, pode-se afirmar que existe certo consenso de que essas transformações deslocaram irreversivelmente o ethos nacional brasileiro. Nesse contexto de mudanças empíricas, tanto conceituais quanto institucionais, um novo olhar sobre a presença africana e de seus descendentes no Brasil estaria surgindo, melhor dizendo, estaria sendo reescrito e se tornando cada vez mais aparente. Seria em virtude da necessidade de novas formas de pensar a relação entre sociedade nacional e presença africana, no que diz respeito às questões de ordem cultural e política, que a noção de diáspora africana emerge, ganhando significado e força no Brasil, não mais restrita à fala de apenas alguns militantes. Flor 2020. De outro lado, a presença da noção de diáspora africana é cada vez mais recorrente nos trabalhos acadêmicos preocupados em analisar as relações raciais no Brasil contemporâneo, porém, raramente é explicitado o modelo ou a perspectiva de diáspora africana que está sendo articulada nessas investigações. Ante a esse contexto, a publicação deste dossiê Diáspora Africana e da seção especial pretende oferecer subsídios para aprofundar a reflexão e os debates em torno do conceito diáspora africana e as diversas questões teóricas e temáticas a ele vinculadas, e há uma justificativa para este nosso projeto. Nas últimas décadas, as vidas das populações de ascendência africana, as práticas culturais que reivindicam nexos com a África e, evidentemente, também os discursos identitários têm passado por mudanças notáveis. Chama a atenção o fato de que, nas discussões em torno destas transformações, tanto no mundo acadêmico quanto no da militância negra, o conceito diáspora tem ganhado destaque. Ao mesmo tempo, constatamos que há, inclusive na produção acadêmica, uma insuficiência no que diz respeito a uma reflexão mais sistemática sobre as perspectivas e discussões teórico-conceituais em torno da ideia diáspora africana. O intuito principal deste projeto é, portanto, apresentar aos leitores, brasileiros, um panorama, evidentemente incompleto, sobre as reflexões e os estudos que têm focado o tema conceito diáspora africana. Os artigos contemplados neste dossiê expressam uma diversidade não somente em termos de posicionamentos teóricos, mas também de enfoques de áreas de conhecimento, história, sociologia, antropologia, ciência política, estudos literários e no que diz respeito às regiões geográficas, contextos e tópicos específicos analisados pelos autores. Um quadro de diversidade e diferenças pode ser encontrado também nas formações acadêmicas e trajetórias de vida dos participantes deste projeto, nascidos na África, na Europa ou nas Américas. Vários deles, delas, mas não todos, podem ser
Risados as como afrodescendentes, e vários as têm enfrentado pessoalmente. Situações de vida que podem ser compreendidas como diaspóricas. O dossiê abre com uma comunicação feita por Joseph Harris na terceira Conferência Bienal da Association for the Study of the Worldwide African Dias, Porã, Asvad no Rio de Janeiro, em 2005. Esse importante intelectual negro norte-americano teve um papel fundamental em diversos momentos históricos. Quando o conceito de diáspora africana começou a ser debatido em fóruns internacionais acadêmicos e políticos, já nas décadas de 1950 e 1960. Harris também é um dos propositores de uma distinção teórica que acompanha o espírito das escolhas de autores e textos que vocês encontrarão nas páginas seguintes. Para Harris, a diáspora africana em seu desenvolvimento pode ser lida com base em dois momentos. O primeiro, denominado diáspora involuntária, der-se-ia aproximadamente até os anos 1960, em função dos diferentes tráficos internos e externos que assolaram as populações africanas e, posteriormente, aquele período denominado diáspora mobilizada em que as capitais e grandes cidades das principais potências ocidentais passaram a ter uma crescente presença de africanos de diferentes origens étnicas, credos religiosos e orientações políticas. Este tipo de circulação ou fixação tem facilitado e potencializado o desenvolvimento de redes de ligações de África com suas diásporas que ele denomina de internacional e que 50 anos depois podemos denominar de transnacionais. A efetividade destas redes transnacionais da diáspora africana mobilizada tem permitido a ampliação, pelos descendentes de africanos, de uma consciência da identidade de suas raízes, de suas habilidades ocupacionais, de comunicação, status social e econômico e acesso a entidades de tomada de decisão em seu país anfitrião. Como ele reconhece, a própria ASVA de suas reuniões constituem parte importante deste processo dinâmico. No artigo Diásporas Africanas, em direção a uma história global, Paul Cheyambi-Zeleza apresenta uma discussão teórico-conceitual refinada em torno do conceito de diáspora africana. O historiador diferencia não somente entre três grandes contextos de diásporas africanas: as diásporas na região do Oceano Índico, as diásporas transmediterrâneas e as diásporas transatlânticas, mas também entre diásporas antigas, muitas, mas não todas relacionadas com o tráfico de escravos, e diásporas novas, relacionadas com processos migratórios contemporâneos. Ao chamar a atenção para a diversidade de contextos e para diferentes estratégias desenvolvidas pelos grupos deslocados, Zeleza procura redirecionar o foco da discussão de um olhar marcado pelo paradigma analítico do Atlântico Negro para uma perspectiva que ele chama de global. Saidia Hartman, em Tempo da Escravidão, reflete sobre o tema da diáspora africana por meio de uma experiência pessoal: a visita a Três Fortes no litoral da África Ocidental, onde embarcaram centenas de milhares de escravizados para as Américas. O legado da escravidão e a questão de como lidar com a dor e o luto são dois temas centrais deste texto que integra, numa linguagem poético cativante, arte, ciência e posicionamento político. Entre comentários dos guias africanos e reações dos turistas negros norte-americanos, Hartman aprofunda questões viscerais relacionadas ao memorizar e problematiza as atitudes dos negros norte-americanos que tendem a reduzir a África a um passado, a uma terra primordial. A especialista em literatura afro-americana questiona assim os enquadramentos analíticos dominantes que têm moldado esses reencontros com a África e nega, em última instância, a possibilidade de reparar tamanha violência e injustiça provocadas pelo tráfico de escravos, deixando no ar a pergunta se a criação de uma memória coletiva sobre crimes do passado é capaz de evitar atrocidades como aquelas sofridas pelos escravizados e seus descendentes. Em Decolonizando Diásporas e as Relações Afroatlânticas, o caso dos afro-latinx caribenhos e os estudos equatorianos, Yomaira Figueroa Vaz Kes mapeia produções literárias da diáspora afro-caribenha e mostra as conexões e relacionalidades no Afroatlântico, trazendo para a cena do debate uma discussão densa sobre colonialidade, diáspora, feminismos, descolonização, literatura. A relacionalidade, como ela aprecia nesse ensaio, é uma noção-chave para pensar o cruzamento e a poética de experiências, vozes e gerações que agora testemunham as histórias vivas que são afetadas por travessias contemporâneas. A autora argumenta que a decolonialidade e a relacionalidade como
Metodologias iluminam perspectivas periféricas, revelam o emaranhado de conexões históricas, materiais e afetivas obscurecidas pelas narrativas dominantes. Decorre dessa perspectiva seu engajamento com a estética e a poética da literatura de escritoras da diáspora afro-atlântica hispanófona. No texto, O Navio de Volta para Casa, tropos analíticos como mapas daí. Para a história cultural da diáspora africana, Laura Amatori aproxima-se do tema diáspora africana a partir de suas próprias experiências de vida. Helen, brando a importância que a África tem tido na sua vida e naquelas de seus familiares, o texto abre para uma reflexão abrangente que foca várias metáforas paradigmáticas que, de acordo com Amatori, têm orientado as análises sobre a vida e cultura dos afrodescendentes nas Américas e sobre suas relações com a África, ao debater as perspectivas abertas por metáforas-chave, tais como sobrevivências, criolização e memória coletiva. Amatori desenvolve suas próprias reflexões teóricas instigantes, propondo o diálogo como alternativa para tratar o tema. Fátima El-Tayeb, em A Vida Queer da Diáspora, Negritude na Europa Colorblind desenvolve uma profunda crítica à autocompreensão colorblind do mundo europeu que tem se representado durante séculos como um espaço autogerado e hermeticamente fechado. Ao mesmo tempo, esta especialista em literatura, estudos étnicos e de gênero debate até que ponto modelos analíticos, identitários criados em decorrência de experiências traumáticas da escravidão transatlântica podem servir para entender outras vivências diaspóricas como as daqueles grupos racializados que vivem hoje na Europa, PEs, árabes, muçulmanos, populações subsaarianas, afro-europeus. Baseada nestes questionamentos, a autora elabora sua crítica Queer of Color, uma perspectiva analítica e política que ilumina deslocamentos e múltiplos pertencimentos, reconhecendo e fortalecendo assim posicionamentos para além dos fechamentos identitários, promovidos por discursos hegemônicos que pregam o ideal de pertencimentos não mesclados, seja de ordem nacional, étnica, cultural ou religiosa. Na seção especial Diásporas Africanas, enfoques e perspectivas das discussões apresentadas no dossiê serão retomadas com exemplos temáticos e regionais específicos, apresentando, inclusive, propostas teóricas diferentes. No texto Pesquisa em Ciências Sociais e Humanas na e sobre a África, procurando alternativas, o pesquisador Augustin Hall reflete sobre os desafios para a constituição de uma nova agenda de pesquisas e produção de conhecimento sobre a África baseado em estudos científicos e experiência pessoal que nos leva a refletir sobre duas questões. Quais as condições para uma contribuição genuína dos africanos para o conhecimento na África e sua diáspora nas pesquisas em ciências sociais e humanidades? 2. Como são implementadas as agendas de pesquisas e como os cânones são escolhidos? As respostas às questões se encontram nos desafios que estão postos para as ciências sociais e para a área de humanidades de modo mais amplo, tanto em rever as hierarquias da estrutura de investigação acadêmica em direção às possibilidades de cooperação científica genuína quanto às interferências exercidas por aqueles que controlam os recursos financeiros na definição da agenda de pesquisas e publicação de resultados. O autor vislumbra que novas estratégias e parcerias mais equilibradas podem se consolidar com parcerias entre potências emergentes, não coloniais. A título de exemplo deste novo tipo possível de parceria, ele nos informa sobre o processo de construção dos novos volumes da História Geral da África, que incluiu países como Brasil, China, entre outros. O objetivo da reflexão de Martial Zebelinga no texto Descolonizar a História, Epistemologia Disruptiva, é desvelar as características epistemológicas da matriz colonial dos discursos sobre os africanos e seus descendentes. Existem no interior de estruturas sociais que incorporam e fomentam reproduções e representações essencialistas. O desafio é contribuir para uma renovação do modo de dizer sobre os subjugados de ontem e sobre o mundo por meio de perspectivas africanas e diaspóricas. Esta abordagem também visa prevenir os produtores de conteúdo cognitivo e cultural das falhas epistemológicas âncora nas ideologias dominantes e alternativas em relação às principais representações da África e de grupos humanos originários da África. Maria Paula Menezes, no artigo Desafios à Descolonização Epistêmica, Práticas, Contextos e Lutas para além das Fraturas Abissais, traça um amplo e importante panorama do pensamento e estudos pós-abissais e diaspóricos do Sul.
global que se singularizam nas Américas continentais e Caribe, Ásia e África, ao mesmo tempo em que se interconectam questionando as racionalidades abissais nortecêntricas que vêm sendo impostas violentamente. A linha abissal não cinde somente as epistemologias, entre as legítimas e as ilegítimas, mas por ser também uma linha racial, produz e aloca os povos atribuindo humanidade a uns e negando-a a outros, revelando, portanto, dentre inúmeras fraturas, uma ontológica. São essas fraturas que o texto coloca à mostra para argumentar vias de descolonização ontológica e epistêmicas que o sul global insurgente mente tem produzido, também no norte geográfico, em resposta a intensos, violentos processos de expropriação, degradação político-cultural e epistêmica, desmembramentos, subjugação, alienação e morte engendrados pela tríade colonialismo, capitalismo e patriarcado. Menezes também analisa a relação íntima entre poder e conhecimento que a associação entre a autoridade colonial e as autoridades masculinas locais gerou e as vozes feministas que ecoam circulam e se conectam para desafiar e interromper essa cadeia associativa e seus efeitos nas vidas das mulheres, sobretudo no sul global. Lovejo e debate questões relacionadas à formação de grupos identitários no contexto da escravidão de africanos e seus descendentes nas Américas no artigo Transformações Transatlânticas, as origens e identidades de africanos, nas Américas. Baseando-se nos seus amplos conhecimentos sobre a África Ocidental, o historiador chama a atenção para o fato de que os critérios identitários etnicidade e religiosidade têm gerado padrões de identificação distintos. Lovejoy destaca as dinâmicas e transformações observadas em processos de islamização que já na África teriam induzido a emergência de fusões, sobreposições e adaptações que nas Américas seriam chamadas de criolização. Diante desta constatação, o autor aprofunda em um diálogo crítico com as principais teses dos mentores da ideia da criolização, reflexões de ordem metodológica para, na sua conclusão, afirmar a necessidade de estudos históricos detalhados e desta forma afastar os perigos de generalizações e simplificações nas análises. O artigo Diasporizando a Tradição, Griots e Estudiosos no Atlântico Negro, do antropólogo Alki Dorsch, conjuga um estudo etnográfico de longa duração, com reflexões teóricas sobre a ideia das diásporas africanas. No centro da análise está a tradição dos griots da África Ocidental. Ao acompanhar 3 gerações de tocadores de cora, Dorsch analisa com muita habilidade transformações que ocorrem dentro de uma tradição antiquíssima. Mostra, inclusive, como as experiências diaspóricas repercutem e podem remodelar diversas práticas e costumes no local de origem, homeland, inclusive no que diz respeito a temas tão sensíveis como das relações de gênero dentro da própria tradição. Walter Silvério e Karina Souza, ao mobilizarem a diáspora africana como categoria analítica em dançar, cantar, criar, no compasso da liberdade apropriam-se do conceito prática de decalage, ressignificado por Brent Edwards, com fundamento em Senghor, e das especulações de Du Bois acerca do significado e poder da estética como veículo tanto de crítica da modernidade quanto de possibilidade de instituição de uma subjetividade negra. De forma não exaustiva, propõe um outro quadro formal de investigação da política cultural negra, seja no período tido como clássico pela literatura para a política cultural negra, tudo que está antes do século XX, seja no período moderno e pós-moderno, século XX em diante, a proposta de uma outra analítica das articulações, produções culturais negras pode oferecer um quadro formal de análise que, por não estar assentado em ideias de inversão, autenticidade na são e ou retorno às raízes, no sentido de retorno a uma essência, é muito distinto do projeto poético-estético da negritude. Se há, como Stuart Hall sugere, uma relação entre projeções teóricas e identidade cultural negra, talvez esta se encontre nas práticas culturais negras, deslocadas de sua percepção enquanto mero lazer, como, por exemplo, o samba rock, mesmo sem garantias. Mais uma possibilidade para se avançar na análise e crítica da cultura política negra no Brasil e na diáspora, como argumentam Silvério e Souza. Em espaços caribenhos, fugas das zonas de crepúsculo, Carole Boyce Davis propõe a noção de espaço caribenho como um tropo significante da repetição com diferença, a fim de argumentar que há uma diáspora caribenha, o movimento para fora das localizações culturais e geográficas originais com
Suas histórias resultam em um deslocamento para grandes cidades urbanas ao redor do mundo, nas quais agora aqueles sujeitos e grupos de origem caribe, estão sob uma variedade de olhares desinformados. Corpos se contorcem, em ruas pavimentadas ou traseiros rebolando em frente aos órgãos genitais dos policiais imitam um tipo de distorção histórica que convida a uma série de leituras. Desta forma, em uma perspectiva panorâmica, a autora combina em ensaios autobiográficos, literários, científicos e acadêmicos, entre outras formas de expressão, propondo-se a reimaginar o espaço caribenho para além das fronteiras territoriais. As tensões, rupturas e continuidades em torno da categoria feminismo afrodiaspórico que articula uma série de perspectivas teóricas e analíticas relativas às mulheres africanas e afrodescendentes nas diásporas, são objeto do texto Feminismo Afrodiaspórico, uma agenda emergente do feminismo negro, na Colômbia, de Aurora Figueroa e Caterine Hurtado. As autoras se propõem a refletir acerca da dimensão diaspórica do feminismo negro em que as suas diferentes vertentes são consideradas para estabelecer a possibilidade de um processo de conspiração irmanada como prática de solidariedade transnacional feminista negra para fazer frente politicamente às múltiplas relações de dominação próprias a cada história e contexto geopolítico que configuram a diáspora africana. No artigo Estado e Afrodescendentes na Colômbia, Eduardo Restrepo analisa inusitados processos de etnicização e racialização e as modalidades de intervenção do Estado em que a articulação da diferença cultural operou uma rede complexa de interpelações e posicionamentos que foram convergindo para fazer emergir publicamente as comunidades negras como sujeitos políticos de direitos e como grupo étnico, compondo singularmente o chamado giro multicultural da década de 90 na Colômbia. O conjunto de enunciados e práticas que conformaram o regime de vitimização possibilitou, por sua vez, a emergência dos afrodescendentes não só como grupo étnico, mas também como populações vulneráveis e vítimas do conflito armado, mobilizando a ideia de uma comunidade na diáspora, a qual, tal como analisa Restrepo, se vincula por experiências históricas de movimentos e comunalidades partilhadas. O antropólogo Andrés Hofbauer inicia seu texto Diásporas Africanas na Índia, contextos, narrativas e debates teórico-conceituais com uma curta revisão dos diferentes usos do conceito diáspora africana desenvolvido majoritariamente em regiões do hemisfério norte do globo para contrapô-los à história e à situação atual dos afrodescendentes na Índia, que apresentam uma complexidade muito maior do que aquela das Américas. Uma compreensão adequada das diásporas africanas na Índia, argumenta o autor, precisa levar em conta formas de escravidão desconhecidas nas Américas e, acima de tudo, a maneira peculiar como casta e cor, raça foram construídas e imbricadas. Os estudos de campo de Hofbauer revelam que, no contexto das lutas recentes contra a inferiorização e discriminação, a ideia da África ganhou uma importância política notável, impulsionando algumas lideranças jovens a estabelecer as primeiras redes de contato entre diferentes grupos de afrodescendentes espalhados pela Índia. No texto que encerra essa sessão especial, Tornar-se sujeito afrodiaspórico, Working with Du Bois, Frantz Fanon, Stuart Hall, Cauê Flor, Érica Kawakami e Walter Silvério abordam os debates em torno da constituição da subjetividade de sujeito negro, atribuindo aos intelectuais citados uma posição dissidente e criativa de estar na, mas não pertencer à modernidade e, por essa razão, capazes de oferecer respostas à fatídica ligação entre conhecimento racializado, poder e nação, rediscutindo, criticamente, o estatuto e os pressupostos sob os quais a subjetividade negra foi formulada. O objetivo desse artigo é oferecer uma rota, em meio a essas três tradições intelectuais negras, a fim de, se não formular, reconhecer a seguinte proposição político-filosófica, de que é possível enunciar uma possibilidade de existência, uma forma de subjetividade sujeito negro, nem oposicional e nem reativa, nomeada sujeito afrodiaspórico. Referências: Appiah Vami Anthony e My Father's House. Africa in the Philosophy of Culture. London, Methuen, 1992. Azevedo, Célia Maria Marinho de A Recusa da Raça, Antirracismo e Cidadania no Brasil dos anos 1830. Horizontes Antropológico, Porto Alegre, N24, 2005, pp 297, 320. O abolicionismo transatlântico e a memória do paraíso racial brasileiro.
Estudos Afroasiáticos, Rio de Janeiro, N30, 1996, pp 151, 162. Bachide, Roger. Estudos Afro-Brasileiros. São Paulo, Perspectiva, 1983. Batalha, Héctor Smith. A tradução da Mandinga, as reinterpretações da capoeira em São Paulo durante a ditadura militar. Dissertação UFSCar, 2018. Faba Omi. The Location of Culture. New York, Routledge, 1994. Bra Akhtar, Cartographies of Diaspora, Contexting Identities. London Routledge, 1996. Cesare, Aimé. Culture and Colonization. In Presença Africana e Cultural Journal of the Negro World, September, 1956, Special Issue. Cohen, Robin. Global Diasporas, a Introduction. Seattle University of Washington Press, 2008. Costa Sérgio. Dois Atlânticos. Teoria Social, Antirracismo e Cosmopolitismo, 2006. Política, Esfera Pública e Novas Etnicidade. In Interthesis, 2005. Costa Pinto, Luiz de Aguiar. O Negro no Rio de Janeiro, Relações de Raças numa Sociedade em Mudança. São Paulo, Nacional, 1953. Davis Carole Boyce, org. Enciclopedia of the African Diaspora. Origins, Experiences, and Culture. Santa Bárbara, ABC Clio, 2008. Drake Street, C. Diasporas Studies and Pan-Africanism. In Global Dimensions of the African Diaspora. Harvard University Press, 1993. Dufois Stephanie. The Dispersion, A History of the World Diaspora. Leiden Brill Edition, 2017. La Dispersion. Une histoire des usages do mot diaspora. Paris, Editions Amsterdã, 2011. 900 Diaspora Africana, caminhando entre genealogias, abrindo novos horizontes do bois, W.I. B. The Old and Africa, an inquiry into the part which Africa has played. In World History Expanded Edição, New York, International Publishers, 1965. To the Nations of the Old. Infoner, Philip Sheldon and Branyon, R. Robert James eds. Lift Every Voice, African American Oratory, de 1787 a 1900. Tuscaloosa, University of Alabama Press, 1998, pp 906, 907. Pan-Africa and the New Racial Philosophy, Crisis 40, November, 1933. African American Political Thought, de 1890 a 1930, Washington, Du Bois Garvey. The Souls of Black Folk. New York, Vintage Books, The Library of America, 1990. Fanon, Franz. Piau Noire Masques Blancs. Paris, Seuil, 1952. Fernandes Florestan. A Integração do Negro na Sociedade de Classes, 2 vols. São Paulo, Dominus Editora, 1965. Fernandes Florestan. Prefácio. In Nascimento Abdias. O Brasil na mira do pan-africanismo. Salvador, Edufa CIA 2002. Flor Cauê Gomes. Diáspora Africana. Por uma crítica transnacional da política cultural negra. São Paulo. Tese de doutorado, Unesp Marília, 2020. Freire Gilberto. Casagrande Senzala. Rio de Janeiro, Record, 1992. Gilroy, Paul. Diaspora. Em Paragrafa, V17, 3, 1994, pp 207, 212. The Black Atlantic. Modernity and Double Consciousness. London, Verso, 1993. Terrir ein no Black in the Union Jack. London Routledge, 1987. O Atlântico Negro. São Paulo, Editora 34, UCAM, 2001. Glissan, Edouard. Les Descons Antilais. Paris, Les Editions do Seuil, 1981. Guimarães, Antônio Sérgio Alfredo. Classes, Raças e Democracia. São Paulo, Editora 34, 2002. Hamilton, Ruth Sims, org. Creating a Paradigm and Research Agenda for Comparative Studies of the Worldwide Dispersion of African People. East Lansing, Michigan State University Press, 1990. Harris Joseph, org. Global Dimensions of the African Diaspora. Cambridge, Harvard University Press, 1993. Hofbauer Andrés. Uma História de Branqueamento ou Negro em Questão. Editora Unesp, 2006.
Em torno à institucionalização do antirracismo em Brasil, contextos y estratégias. Em Fontaine, D. e Aparício, PC. Org. Diversidade cultural y desigualdade social em América Latina y e o Caribe. Desafios de la integração global. Fundação Irish Ball 2016, pp 227-242. Diáspora e africanidade entre os cidis de Karnataka. Em Mediações, V25, 2020, pp 23, 43. Manning, Patrick. Africa and the African Diaspora, New Directions of Study, in Journal of African History, V44, 2003, pp 487, 506. V10, N3 Walter S. Andreas H. Érica A. Kawakami UEG, Flor 901 Matos, Hebe Maria. Das Cores do Silêncio. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1998. Remanescentes das comunidades dos quilombos, Memória do Cativeiro e Políticas de Reparação no Brasil. Em Revista USP Dossiê Racismo e São Paulo. N68, 2005-2006, pp 104, 111. Membi Joseph Achille. Sortir de la Grande Nuit. Essai sur l'Afrique décolonisée. Paris, La Découverte 2010. Mudimbe Valente Nives. The Invention of Africa. Gnosis, Philosophy and the Order of Knowledge. Bloomington, Indiana University Press, 1988. Munanga Kabengele. 100 anos e mais de bibliografia sobre o negro no Brasil. Brasília, Fundação Palmares, V1 e 2. SL 2002. Nabuco, Joaquim. O Abolicionismo. Recife, Fundação Joaquim Nabuco. Massangana, 1988. Nascimento, Abdias. O Brasil na mira do panafricanismo. Salvador, Edufa. CIA 2002. Nogueira, Horaci. Relações raciais no município de Itapetininga. In Bastide. Roger e Fernandes Florestan, orgs. Relações raciais entre negros e brancos em São Paulo. São Paulo, AMB, 1955, pp 362, 554. Rugendas, João Maurício. Viagem através do Brasil. São Paulo, Belo Horizonte e EDUSP. Itatiaia, 1979. Safran, William. Diasporas e Modern Societies. Myths of Homeland and Return. Em Diaspora, V1, N1, 2015, pp 83, 99. Segato, Rita Laura. Raça é signo. Em Série Antropologia, Brasília 2005. Silvério, Walter Roberto. Relações étnico-raciais e educação, entre a política de SATs. Fação de necessidades e a política de transfiguração. Revista Eletrônica de Educação. São Carlos, V9, 2015, pp 35, 66. Silvério, Walter Roberto e Trinidad, Cristina Teodoro. Há algo novo a se dizer sobre as relações raciais no Brasil contemporâneo? Educ. SOC Campinas, V33, N120, julho 7, 2012, pp 891, 914. Shepperson, George. African Diaspora. Concept and Context. In Global Dimensions. Of the African Diaspora. Harvard University Press, 1993. Tololian, Kashig. Diasporas Studies. Past, Present and Promise. In Working Papers. 55, International Migration Institute. University of Oxford, 2012, pp 01, 14. Zeleza, Poutiambi. Diaspora Dialogues. Engagements between Africa and its Diasporas. In the New African Diasporas, 2009, pp 31, 61. The Challenges of Studying the African Diaspora. In African Sociological Review, 2008, pp 4 de fevereiro. 902 Diáspora Africana, caminhando entre genealogias, abrindo novos horizontes. Documentos oficiais. Brasil, Congresso Nacional. Lei N. 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Brasília, DF 2003. Brasil, Ministério da Educação. Parecer CNE, CPN 3, de 10 de março de 2004. Brasília, DF 2004. Recebido em 2 de dezembro de 2020. Aprovado em 21 de dezembro de 2020. Como citar este artigo? Silvério, Walter Roberto, Hofbauer, Andreas Kawakami, Érica Aparecida e Flor Cauê Gomes. Diáspora Africana, caminhando entre genealogias, abrindo novos horizontes.
Contemporânea, Revista de Sociologia da UFSCar, V10, N3, 7. 10/2020, pp. 877-902.